Meus irmãos, eu vos cumprimento com a preciosíssima paz do Senhor Jesus. Paz, Senhor. Quero externar a minha alegria, o privilégio de poder retornar ao estado da Bahia, especialmente Simões Filho, e também conhecer alguns irmãos que nós não tivemos oportunidade de conhecer na última vez. Estivemos aqui em 2008, pregando em um congresso. Ainda éramos solteiros, bem novinho. Hoje eu voltei com o kit completo, a esposa e a filhinha. E feliz em rever meu amigo, pastor Enoque Protásio. Agradecer o carinho com que ele tem nos recriado ao seu coração. Missionária Isaura, que Deus abençoe. Pastor Davi, que Deus abençoe. Pastor Isaac, pastor Antônio Soares, todos que fazem a diretoria, a mesa deste grande trabalho. Pastor Gessé, ele se familiarizou intimamente com o ministério Assembleia de Deus Seguir a Paz. Hoje nós somos um ministério em ascensão. Estamos crescendo em todo o Nordeste brasileiro. Temos um templo para 15 mil pessoas assentadas em Fortaleza. E o nosso pastor estreitou a relação institucional, estatutária e espiritual com a Assembleia de Deus Seguir a Paz. Nós estamos unidos, somos irmãos e fazemos parte de um mesmo corpo. Amém? Por isto me sinto feliz em poder estar com vocês aqui neste dia. A minha esposa veio a trabalho, amanhã ela está indo a Salvador, e eu aproveitei o ensejo e me escalei. Aí eu mandei uma mensagem para o pastor Enoque, e ele disse: pode vir, pode vir. Eu vou mandar um diácono lhe apanhar no aeroporto. Falou o nome do diácono, Evandro. E eu fiquei com o nome cravado na minha mente. E quando eu cheguei no aeroporto com a esposa e vi o pastor Enoque, eu fiquei, até deu disenteria, viu, irmãos? Eu disse: rapaz, ou ele vai me mandar eu voltar, é o presidente, né? Se o diácono não veio ver o presidente, é problema, né? E aí eu disse: meu Jesus, até Ave Maria eu falei. Eu disse: Ave Maria. E aí ele é muito sério, né? E de longe ele olhou sério, eu disse: oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Mas aí ele começou a sorrir. Aí quando ele sorriu, eu disse: Jesus está no negócio. E me abraçou, e eu fiquei muito surpreso em ter sido recepcionado pelo amado pastor Enoque. O pastor de vocês é um pastor muito amado lá em Fortaleza. E a proposta que eu lhe outorguei, talvez eu não seja oportuno eu publicar a proposta que eu lhe dei de ele ir a Fortaleza ser o vice-presidente do meu pai. Ninguém aceita, né? Amém? Quem é que aceita? Então o povo lhe ama muito, viu? Vamos entregar nas mãos de Deus. Meus amados, eu estou feliz e ao mesmo tempo com uma grande responsabilidade para falar a obreiros, e eu quero ser bastante breve, lacônico nas minhas palavras, e vos peço a abrir as vossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Fiquei feliz em rever o pastor Antônio Soares. Eu o disse que ele era semelhante a vinho, não é? Ele não envelhece. Está aí o pastor Antônio Soares, novo, como há 9 anos atrás. Capítulo 2 de 2 Timóteo, a partir do versículo 15, somente o versículo 15 de 2 Timóteo. Pastor, eu posso ir até que horas? Posso ir até que horas? Até 15 e 20. É meia hora. Pronto. Meia hora. 30 minutos Isso. para a gente expor.
2 Timóteo 2, somente o versículo 15 do seu exemplar. Feliz também em rever e ver a pioneira do círculo de oração no Brasil, não é isso? Como é o nome dela, pastor? Pastora Dera Alvina, 94 anos, mais lúcida do que eu. Que Deus abençoe, pastora. Prazer. Eu já tirei uma foto e postei nas minhas redes sociais. Para mim é uma honra lhe conhecer, tá bom? Deus abençoe. 2 Timóteo 2 e versículo 15, quem achou, diga amém. Amém. Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo diz assim: procura apresentar-te a quem? A Deus. Aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Leiamos mais uma vez: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tomai-vos os vossos assentos, muito obrigado. Eu serei breve nesta exposição que o Senhor nos permitiu, pela sua infinita graça e misericórdia, nos dirigindo a esse texto riquíssimo de Paulo a Timóteo. Amados, o ministério do apóstolo Paulo, a mensagem para o obreiro é uma mensagem um pouco com um viés mais de maturação, de experiência. Portanto, eu posso humildemente vos falar que falar para obreiros é a minha alegria. Sou obreiro, sou a 4ª geração de pastores em minha família, já estou no ministério desde 2003. Iniciei o meu ministério em 2003 e viajei boa parte do Brasil como itinerante, pregando a palavra do Senhor. Em 2010, recebi um desafio e iniciei o meu ministério pastoral. Comecei a pastorear e comecei a encontrar problemas. Pastorear, a palavra pastor no original, etimologicamente falando, significa apacentar. Ele é o pai do rebanho. Ele é o aninador de crianças. E aí comecei a sentir de perto os problemas das ovelhas. Passei por 4 congregações, foram 4 desafios, que o Senhor nos deu êxito nestes 4 desafios. O último foi mais doloroso. Eu partilhei alguma coisa com o pastor Enoque sobre a última experiência que tivemos ali na cidade de Maranguape. Assumi um trabalho com 15 pessoas. Anteriormente, pastoreava um trabalho com 1.100 membros. E nós assumimos aquele trabalho com 15 pessoas. Foi algo que assustou. O próprio pastor Gessé tomou um susto pela minha decisão, porque geralmente quando estamos à frente de um grande trabalho, um grande departamento, humanamente desejamos a promoção, o crescimento, coisa melhor, maior. E aí para muitos eu recuei, eu deixei de crescer e alcançar outros objetivos e objetivos maiores do meu ministério. Assumi aquele trabalho e fiquei ali durante 4 anos e 8 meses, levando simplesmente o Evangelho de Cristo. Só isso, só a mensagem do Evangelho. E o Senhor nos deu ali um trabalho, depois de 4 anos e 8 meses, um trabalho frutífero, um trabalho que cresceu, e nós fomos também reconhecidos
na própria cidade, recebi o título de cidadão maranguapense em 4 anos e 8 meses de trabalho. Pastores que estavam ali há 30 anos trabalhando não conseguiram este resultado. E eu entendo a vida do obreiro da seguinte forma: Deus não chama ninguém aprovado para o ofício sacerdotal. Quando Paulo escreve esta carta, no ano de 64, a Timóteo, sua segunda carta, é interessante entendermos que Paulo, em sua primeira viagem missionária, ele vai a Listra, na Ásia. A sua primeira viagem missionária ao lado de Barnabé foi a Listra, na Ásia, em 64. O resultado disto foi a aceitação a Cristo de 2 mulheres gentias, chamada Eunice e Lóide. Paulo prega o evangelho ali, as 2 aceitam a Jesus, são 2 frutos, são 2 chaves para a abertura de 2 portas para a obra de evangelização. E aí Paulo percorre o seu ministério em outros lugares. Depois de um bom tempo, Paulo retorna a Listra e vai encontrar o filho de Eunice, chamado Timóteo. Timóteo já estava ali se congregando e envolvido na obra de Deus, envolvido no reino do Senhor e na obra de evangelização. O que vejo na relação de Paulo e Timóteo? Eu vejo um cuidado, um zelo. O apóstolo Paulo, ele olha para Timóteo e vê em Timóteo um grande potencial. Diga bem forte: eu sou um potencial. Diga bem forte: eu posso chegar aonde Deus quer que eu chegue. Paulo enxerga em Timóteo um grande potencial. E aí Paulo começa a tratar Timóteo com zelo, com cuidado. O tratamento de Paulo a Timóteo não é um tratamento possessivo, doentio. É um tratamento de zelo, de amor incondicional e preocupação com o Evangelho, que são as boas novas de Cristo. Contextualizo esta parte introdutória lhes dizendo que a igreja, nós não podemos fazer vista grossa para o que nós estamos a contemplar, a ótica ocular em relação à igreja de Cristo. A igreja de Cristo, eu sou um pastor novo, tenho 32 anos de idade, mas cresci aos pés de Gamaliel, pastor Jessé e pastor Ezequias. E eu vejo que, na minha tenra idade, acompanhei há 15 anos atrás uma igreja mais viva, mais atuante, uma igreja mais pura, uma igreja mais missionária e uma igreja mais envolvida com as almas, saindo das 4 paredes. E fui questionar a Deus, alguns meses atrás, o porquê que nós estamos com um evangelho pulverizado, manchado, um evangelho que escandaliza, decepciona, adoece, maltrata as pessoas atualmente. Que evangelho é este que a igreja evangélica tem propagado? Não é o evangelho de Cristo. É um pseudo-evangelho. Porque o evangelho de Cristo, Paulo, no capítulo 1, verso 16 de Romanos, Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. E ele condiciona o evangelho. Pedi permissão ao pastor para me andar um pouquinho aqui. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho de quem? De Cristo. Do evangelho de Cristo eu não me envergonho. Porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego.
ele fala poder, e a palavra poder no original ali é dínamo, de dinamite, de implosão, de dinamismo, de flexibilidade, de bem-estar, de desejo, de atração. A pergunta que não quer calar é a seguinte: será que o mundo, as pessoas do mundo, sentem-se atraídas pela igreja evangélica atual? Ou elas se sentem retraídas pelo mau comportamento dos sacerdotes? Aí Paulo, na sua preocupação com o ministério de Timóteo, o apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 1 da sua segunda carta a Timóteo, ele traz para a gente, obreiro, um texto perigoso. Ele inicia dizendo: procura, Timóteo, apresentar-te a quem? A Deus. Primeiro, aprovado. Qual é o conceito de aprovação na área eclesiástica sacerdotal? Qual é o conceito de aprovação? Eu conversei esta semana com a minha costela, que é a minha mulher, amém? Que o pessoal diz que mulher é osso duro de roer, porque foi tirado da costela, por isso que é osso duro de roer, amém? E aí eu conversei com minha costela essa semana e fiquei perguntando a ela o porquê que alguns pastores acham que provar obreiro é fazer ele passar fome. É propositalmente colocá-lo numa igreja pequena sem recursos para saber como ele vai sair dali. E aí ele se sai bem, e aí eu tenho a sensação de que ele é um obreiro aprovado, um obreiro excelente, e vou lhe dando oportunidades, e ele vai crescendo, ele vai se destacando, ele vai criando até fãs dentro da comunidade. Só que o câncer também cresce, sim ou não? A lepra também cresce, a lepra, sim ou não? E aí, pastor Teixeira Rego, um pastor antigo lá do interior do Ceará, ele disse que passarinho que canta muito suja o ninho. E a aprovação do obreiro, ela se dá inicialmente por Deus. Primeiro Deus o aprova. Quando Deus o aprova, é porque ele já foi reprovado. Diga bem forte: ninguém é aprovado se não é reprovado. Ele entra no ministério reprovado, ele entra no ministério para ser experimentado, para ser degustado. E aí eu lembro-me de um período difícil que eu passei no ministério. Eu estava sendo provado por Deus. Meu pai hoje é um dos maiores pastores do Brasil. O ministério Canaã hoje é um dos ministérios mais ricos do Brasil. Nós temos um patrimônio de mais de 400 milhões de reais. É o patrimônio. A sociedade cearense olha para a minha família como uma família milionária. Só que eu não usufruo do dinheiro. Meus irmãos não usufruem do dinheiro, nem meu pai. E isto tem gerado um frenesi, tem gerado um incômodo muito grande por parte de muitos líderes. Eu fui para o campo há 4 anos e meio atrás e passei por algumas provas lá, mas eu me senti aprovado anteriormente, antes de ir ao campo. Mas Deus me provou lá. E eu descobri que a gente nunca está aprovado. Deus sempre vai fechar uma porta. Você pode estar pregando no Brasil inteiro. Você pode ser reconhecido por todas as convenções do país, mas Deus sempre vai deixar um espinho na sua carne. E aí, eu fui para aquela cidade e comecei a passar necessidades. Peguei o celular, minha mulher chegou para mim e disse: meu filho, acabou o leite
da Rebequinha, ela gosta de leite, irmãos. Acabou o leite da Rebequinha, não tem nada. E eu peguei o celular e comecei a olhar os contatos. Grandes amigos empresários. Só uma ligação. Liguei, ele deposita na conta quanto eu quiser. Pensei bem em ligar para o meu pai, para dizer que eu estava numa situação difícil, era o tempo de ser transferido. Chegou o momento da transferência, o sapato apertou, e aí Deus criou um obstáculo entre mim e o telefone. Eu desliguei o telefone, me reservei no quarto e fui orar. Porque o obreiro aprovado por Deus, sabe qual é o ingrediente que ele usa? É o joelho. Mateus 6:6, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. E eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus. O telefone tocou. Eu atendi, era da portaria do condomínio onde eu morava. E o rapaz disse: pastor, chegou aqui uma moto com 3 caixas, o rapaz está em tempo de cair aqui. Eu disse: o que foi? 3 caixas aqui, cheias de compras de um mercantil. É para o senhor? E eu ia dizendo assim, não, que eu não pedi, não liguei. Aí eu lembrei que eu estava sem leite lá em casa e Deus é o Deus da providência. Aí eu disse: é para mim mesmo. Pode mandar entrar. E aí o camarada entrou, o motoqueiro, e eu estava de pijama. Do jeito que eu estava, eu saí. E fui de pijama para a rua da casa para receber o motoqueiro. O motoqueiro chegou suado, aí tirou as caixas e disse: pastor, o irmão Osmar mandou essas compras para o senhor. O irmão Osmar era meu co-pastor, dono de um supermercado. Nunca entrei lá para pegar 1 quilo de açúcar. Eu disse: rapaz, foi mesmo, ele mandou, foi. E como é que eu vou pagar isso? Aí ele disse: não, ele só disse que eu viesse deixar aqui, que era do senhor. Eu pego as compras e quando vou abrindo saco por saco, eu vi um saco muito grande, e quando eu abri aquele saco muito grande, tinha 9 sacos de leite ninho. Era leite para o ano inteiro, né? E foi uma bênção, e nós fomos alcançados por Deus naquele dia, com a providência do Senhor. O obreiro aprovado, ele só é aprovado com provas. E aí Paulo, ele enfatiza a importância do obreiro se apresentar como aprovado. Só que os critérios estabelecidos por Paulo ao ministério concernente à aprovação são muitos. Eu passaria o dia inteiro falando aqui sobre os critérios. Um deles é, sem sombra de dúvidas, o perigo da distração. O perigo da distração. Você vai ver que Paulo, ele chega numa igreja, começa a pregar, com um longo discurso. Há um jovem numa janela chamado Eutico, ele adormece, cai da janela, morre. Paulo para o culto? Paulo para o culto? Para não, o culto continua. O culto continuou. Paulo vai fora da igreja, ora pelo jovem, o jovem ressuscita, volta para o culto, Paulo volta para o culto, continua pregando e a obra de Deus é feita. Mas por que o jovem cai? Ele adormeceu. E a sonolência representa o quê? A distração. É eu estar distraído. Um dos critérios estabelecidos por Deus para o ministério é a não distração. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho 10 minutos para encerrar. Um obreiro aprovado, ele não se distrai por pouca coisa. E você sabe qual é o maior perigo de um obreiro que está sendo aprovado por Deus? Sabe qual é o maior perigo? Olha para mim. Elogio. É o maior perigo que um obreiro
pode se deixar levar é pelo elogio. Elogio. O que é que acontece com a bexiga quando você vai enchendo? A tendência é o quê? Explodir. O obreiro aprovado, ele vigia quanto à distração. Ele é sereno. Ele tem serenidade. Ele tem equilíbrio. Ele é maduro. Ele não é levado nem pela crítica destrutiva, nem pela construtiva, e isto vai acontecer constantemente. O líder sempre vai ser criticado, ok? Mas ele também vai ser elogiado. Mas o importante é ele estar ciente de que quem o aprova não é a igreja, não é o plenário, não é o conselho de ética, não é o estatuto, não é o regimento, não é a mesa. Quem aprova, com muito respeito, é Deus. E se Deus aprovou, está fechado, sacramentado, chancelado, credenciado. Deus o enviará e a obra vai ser feita porque Deus o aprovou. Amém? Depois Paulo diz, procura apresentar-te a Deus primeiro, aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar. Como obreiro de que não tem do que se envergonhar. Ou seja, Paulo usa um argumento que está amalgamado com o caráter. Quem tem caráter, levanta a mão. Todos nós. Agora o seu caráter pode ser ruim ou bom. Aí eu lhes pergunto, quem vê caráter? Alguém vê caráter? Vamos lá. É uma reunião administrativa. Alguém vê caráter? Não. Alguém vê coração? Alguém vê pensamento? Não. Por quem somos traídos? Pelas pessoas que mais nos abraçam. Não sei se eu posso falar, pastor. Posso? Posso desenrolar o rolo todo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi uma coisa desde cedo com o meu pai. Quer ser obreiro? Quero. Se isole. Quer ser obreiro? Quero. Seja seletivo em relação às suas amizades. Quer ser obreiro? Quero. Sai de grupinho. Quer ser obreiro? Quero. Não se deixe influenciar por extra movimentos que não correspondem à base e o fundamento que é a palavra de Deus. E aí quando Paulo diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, lamentavelmente eu vou vos dizer esta tarde que o evangelho infelizmente tem sofrido e a igreja brasileira tem deixado de crescer mais por conta dos escândalos. Eu assumi um trabalho em Maranguape, que quando eu cheguei, o obreiro me disse assim, pastor, aqui é difícil. Todo mês tem escândalo na área pastoral. Por quê? Porque pastores assumem trabalhos. O mais recente foi um pastor que se relacionou sexualmente com uma jovem da igreja de 12 anos de idade. Alguém disse assim, se aquele que era mais ou menos fez isto, imagina esse playboy que está chegando, este lourinho, este pastor jovem que está chegando. Eu tive que resgatar a credibilidade do evangelho na cidade, porque homens que se passavam por ministros de Deus envergonharam o evangelho com o seu testemunho, e eu vou soltar uma bomba aqui esta tarde, quem quer ouvir, diga amém. A maior pregação de um homem de Deus não está nas palavras. A maior pregação de um ministro está no seu testemunho. Testemunho é a maior pregação de um ministro de Deus na terra. Testemunho. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que não tem mancha, que não tem um passado escuso, que não tem comportamentos
incoerentes, alusivos à palavra de Deus, que dá liberdade e motivo para alguém falar e denegrir a sua imagem, refletindo isto no Evangelho. Paulo diz que nós somos cartas de Deus, e a carta não pode estar fechada, tem que estar aberta. E se tem que estar aberta, isto significa que eu preciso influenciar a sociedade para o bem. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Como vou influenciar? Se o meu testemunho, eu era pastor de uma igreja, alguém chegou e disse: pastor, é fulano de tal, é aqui da sua igreja? Eu digo: é, homem de Deus, meu obreiro, homem libado. E comecei a falar, tecer elogios e elogios para cá, elogios para cá. Eu notei que o cara ficou rindo de mim ironicamente, e eu fiquei assim um pouco confuso. E ele fez assim, eu elogiando ele, ó. Digo: meu Jesus, tem... Aí eu parei de elogiar, eu disse: o que foi que houve? Está me devendo aquele veaco. Ele é um bandido. E o cara começou a falar e eu comecei a me enterrar. Estava do meu lado. Era o obreiro que mais chorava no culto. Pode chorar, irmão, viu? Pode chorar. Depois disso não vai parar de chorar, não. Era o obreiro que mais falava em mistério. Era o obreiro que mais chegava a mim e dizia: pastor João Marcos, eu estou do seu lado para o que der e vier. Mas o comportamento era dentro da igreja e lá fora. Envergonhando o evangelho. E aí, eu tive que expulsá-lo da igreja, tirei do ministério. E depois de 2 meses chegou outra pessoa e disse, aí eu aprendi, né? Aí chegou alguém e disse: pastor, é fulana, se congrega com o senhor? Eu disse: nunca vi. Como é o nome? Fulana. Eu disse: não sei nem quem é, irmão. Aqui mesmo não. Por quê? Pense numa mulher abençoada. Eu digo: como é o nome dela? Fulana. Pois não é que ela se congrega aqui conosco? É porque fugiu aqui da memória, mas ela se congrega conosco. Eu aprendi. Porque quem vê cara não vê. Quem vê cara não vê. Procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar. E aí eu vou encerrar aqui. É só uma reflexão, não é? Não estou pregando não, tá bom? Que maneja bem. Que maneja bem a palavra da verdade. E aqui eu encerro, já vou encerrar. O pastor Enoque já olhou para mim ali. Pastor Enoque conhece essa igreja? Sim ou não? A igreja conhece ele? Conhece. Vocês me conhecem? Sou estranho. Eu conheço vocês? Não. O que é manejar? Conhecer. Como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Qual é a arma que o obreiro vai usar no ministério? A Bíblia, irmão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Oh, como amo a tua santa lei, é a minha meditação todo dia. Todo dia. Eu era pastor numa igreja, tinha um presbítero lá, alguém tinha separado ele para presbítero, e quando eu sucedi aquele obreiro, o obreiro disse: pastor, o presbítero falando, é uma bênção. Aí eu fiquei com aquele negócio, é uma bênção. E isso pegou no meio, na Assembleia de Deus, isso pegou. Rapaz, tu conhece fulano? Rapaz, ele é uma bênção. Aí isso pegou. Aí eu fiquei perguntando o que é ser bênção. Rapaz, fulano, tu conhece, tu já viu fulano pregando? Não. Rapaz, ele é uma bênção. Aí eu fiquei encucado com isso. Fulano, pastor Antônio, é uma bênção. Aí eu fui investigar. Por que ele é uma bênção? Às vezes o pastor desse aqui está aqui todo dia, arrancando toco. Sim ou não? Tirando carrapicho de ovelha, botando as ovelhas para dormir, botando no curral. Aí chega um forasteiro, prega aqui, vocês elogiam e abandonam o pastorzinho de vocês. Forasteiro vem, dá show, chama a tua atenção e você deixa de valorizar quem está do teu lado todo dia cuidando de ti. Que maneja bem a palavra da verdade. Porque, meu irmão, uma mensagem pregada não é digna de eu julgar se prega ou não prega. Quem concorda, diga amém.
O manejamento bíblico aqui, ele se translitera a partir da função pastoral. Eu preguei durante quase 10 anos em 4 igrejas, todos os cultos eu pregava. Uma vez um obreiro chegou para mim e disse: pastor, só o senhor que prega? Eu disse: é, só eu que prego. E o senhor não dá oportunidade, não? Eu disse: para você não, porque você veio falar, então você vai ser o primeiro que não vai ter oportunidade. Porque só tem oportunidade de quem é preparado, credenciado. Amém? O pastor Isaac é advogado, né, pastor? O senhor se formou em direito. O senhor exerce hoje o direito. O senhor só exerce o direito porque se formou, estudou, se reciclou. É inadmissível um obreiro estar à frente de um departamento de uma igreja sem conhecer a palavra de Deus. É a palavra que vai te guardar, te preservar, te santificar. É a palavra que vai fazer com que o seu ministério prospere na terra. A palavra, somente a palavra de Deus. Mas aí você não conhece a palavra. Você é ignorante quanto ao conhecimento bíblico. E aí você vai ter o quê? Frustração no ministério. Eu termino dizendo uma coisa para os irmãos. Existem 3 tipos de pastores. Quem quer anotar? 3 tipos de pastores. 3 tipos de obreiros. 3 tipos de crentes. Ok? Aquele que não é e pensa que é. Aquele que não é e pensa que é. Está cheio de gente assim? Sim ou não? Ele não é. Mas ele pensa que é. Aquele que é e não sabe que é. Primeiro, aquele que não é e pensa que é. Segundo, aquele que é e não sabe que é. Ele tem chamada, ele tem o dom, mas ele ainda não se despertou para isto. Primeiro, aquele que não é e pensa que é. Primeiro, aquele que é e não sabe que é. Terceiro, aquele que nunca foi. Aquele que nunca foi e auto se chama. Ele nunca foi e auto se chama. Auto se chama. Por que a igreja está sofrida? Por causa de aventureiros reprovados que envergonham o evangelho e que não manejam bem a palavra de Deus. Por isto que a igreja está sofrida. E eu vou encerrar com uma palavra dura para os irmãos. Quem quer ouvir, diga amém. O povo gosta de gente safada. Desculpe que eu vou falar. Desculpe, irmãos. O povo gosta. O povo aplaude gente safado. Quem concorda? Quem concorda? O povo gosta, irmãos. O povo gosta. Qual é a maior dor de cabeça do pastor Gessé hoje no Ministério Canaã em Fortaleza? Deixa eu atualizar para vocês. Eu sou o 2º secretário do ministério. Administro hoje cerca de 60 mil membros e 1.500 obreiros. Tudo passa por mim lá em Fortaleza. Semana passada eu recebi um obreiro, vou terminar com essa, pastor. Eu recebi um obreiro que eu indiquei ao ministério. Eu indiquei para o ministério. O pastor Gessé chegou para mim e disse: o que é que você fala sobre o fulano? Eu digo: fulano é líder do meu discipulado. É uma bênção. Aí ele disse: eu digo: é uma bênção. Pregador, cantor, reprodutor, doutor, aí vai. Aí esse camarada, eu indiquei ele para assumir um trabalho, ele assumiu, diga que deu certo. Ele não era, mas pensava que era. Assumiu o segundo, diga aí que deu certo. E eu de vez em quando chegava: rapaz, tu não pisa na bola não, porque eu que te indiquei.
Não, pastor, que é isso? Eu vou honrar. Não preocupe não que eu vou honrar. Terceiro trabalho, num bairro de Fortaleza, o trabalho cresceu. Cresceu. Explodiu o trabalho. E a igreja, administrativamente, regrediu. A igreja cresceu, o povo, mas administrativamente regrediu. Sabe o que é que eu estou falando? A igreja cresceu, mas a renda desceu. É esquisito ou não é? A igreja cheia e a renda de 30 mil, 12 mil, ó, 15 mil, 10 mil. Aí, semana retrasada eu estava no escritório, a recepcionista disse, pastor João Marcos, o irmão está aí, fulano. Só manda o bichinho entrar. É até uma oportunidade que eu tenho para perguntar ele por que a renda caiu. Drasticamente, e eu sei que a gente está numa crise grande. Sim ou não? Mas cair drasticamente é um perigo. E quando ele entrou, quando ele abriu a porta, aí Deus falou comigo. Quando ele abriu a porta, eu disse, vai sair do ministério? Ele olhou, ficou paralisado. Disse, pastor, o senhor, alguém disse para o senhor alguma coisa? Eu disse, não, sente aqui. Você vai para onde? E foi Deus me usando naquele momento. E o cara se perdeu. Ele ia sair do ministério. E veio predestinado a falar isto para mim. E falou, vomitou. E falou bonito, eu chorei. Rapaz, ganhei na justiça uma causa, vou receber uma Land Rover, vou receber 6 apartamentos, estou indo a Belém do Pará, vou para a obra itinerante, vou ser pregador. E eu, rapaz, aí eu fui fazer a carta dele e Deus, acho que foi Deus gerou um problema no sistema e a carta não saía. Nada da carta sair. Eu que assino as cartas. Eu disse, meu filho, tu vai ter que vir outro dia para receber tua carta, porque a carta não está saindo não. E eu nem sabia que era Deus que estava segurando o sistema para a carta não sair. Porque gente safada não merece carta não. Não merece credenciamento, não merece indicação. E Deus segurou a carta. Eu repassei ao pastor presidente, o pastor presidente chorou. Pai, o pastor presidente, quando leu a mensagem, disse, meu Deus, que obreiro abençoado. Por que o bichinho está saindo, João Marcos? Eu disse, paizinho, o bichinho vai fazer a obra de Deus. Né? O bichinho é uma bênção. Entregou o trabalho, está indo, ganhou aí na caixa, tudo. Foi. Aí passou, olha para mim. Aí com uma semana, a gente colocou um novo obreiro na congregação, que sucedeu a ele. Quando o obreiro chegou lá, estava sem som a congregação. Alguns equipamentos dos músicos sumiram. E ele já tinha alugado um prédio no mesmo bairro. Dirigindo o trabalho do Ministério Canaã, tirando o dinheiro, alugou o prédio, confeccionou a placa. E no ministério o pastor Enoque começou a ludibriar as ovelhas contra o pastor Jessé. Aí hoje, eu lhes pergunto, é possível confiar em alguém? Sim ou não? Não. O que é que a Bíblia diz lá em Jeremias 17:9? Enganoso e perverso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? De Deus. Então, depois desta grande decepção, eu me retraí. E pastor Jessé ficou abalado porque o trabalho estava muito bom. De 500 pessoas foi para 100 o trabalho. Ele tirou tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, diga bem forte. O rebelde tem prazo de validade. Diga assim, o fiel não tem prazo de validade. O seu ministério vai até a eternidade para a glória do Senhor. Deixa eu dizer o que foi que aconteceu. O rebelde saiu, levou os crentes, levou o equipamento, deixou prejuízo. Aí Deus mandou um fiel, pastor nobre. O rebelde, canário belga, o rebelde, canta, prega o rebelde. Aí Deus mandou o nobre, pardal. O rebelde, águia.
Aí Deus mandou o nobre capote. Aí o nobrezinho chegou. Quer que eu termine? Posso terminar? Com uma semana de trabalho, a igreja já está cheia. Deus recuperou. Sabe por que Deus recupera? Porque a obra é de Deus. E se você for aprovado por Ele, o seu ministério vai prosperar também. Amém? Dê um aplauso digno ao Senhor, que Deus vos abençoe.